Olá, vamos dar sequência à temporada especial do Pelo Avesso, focada nessa festa singular que Campina Grande cedia, que é o maior São João do mundo. Para o nosso prazer, estamos recebendo hoje o Fabiano Guimarães, uma cria da cidade de Campina Grande, que está fazendo sucesso muito além de nossos limites, de nossas fronteiras. Prazer tê-lo conosco. Ô, Ari, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês nesse dia especial, né? Porque a gente está já recebendo o nosso maior São João do mundo. Eu passo o ano inteiro com ansiedade gigante para que chegue essa época, porque o forrozeiro, ele toca o ano inteiro, mas o São João é o mês que a gente mais ama e é o mês que a gente espera, com certeza, durante o ano inteiro. Eu sempre digo, a gente passa o ano inteiro tocando, mas quando chega um São João, a gente fica com aquele coração na ansiedade, para que a gente possa fazer os nossos shows, possa entregar nosso trabalho, né? Fazer aquilo que a gente mais gosta de fazer, que é levar forró pro povo. Por falar em forró, como é que a música entrou na sua vida? Eu sempre digo que eu nasci já ouvindo o som da sanfona, né? Porque meu pai, que também toca, ele fazia shows no Parque do Povo e ele me levava, não tinha quem me deixar em casa. Porque minha mãe era back vocal dele na época, e aí não tinha com quem eu dormir, e aí me levava para os shows. Eu pequenininho mesmo. E aí meu berço era justamente a caixa de uma sanfona. Então tinha o case da sanfona, que é um case bem grande, e eu ficava dentro desse case, o barulho grande lá no Parque do Povo. Era quando o palco principal voltou agora a ser, né? Mas se chamava Arraial Wilton Mota. Você lembra disso, tenho certeza. Exato. Então, eu dormia na caixa da sanfona, era aquela fumaça, aquele gelo seco, era zoado e eu dormindo ali dentro. Por isso que eu tenho um amor tão grande pelo maior São João do mundo, porque faz parte da minha história. Mas, aos 7 anos de idade, eu comecei a pegar no instrumento. Foi meu primeiro contato, de verdade, com uma sanfona. Comecei tocando devagarzinho, aprendendo por aqui, aprendendo por ali. E aí, quando foi aos 11, 12 anos, eu comecei já a tocar profissionalmente. Mas, com 8, 9, 10 anos, eu já tocava. Foi quando já participei de programas de TV e fui levando um pouco. Eu não cantava ainda, apenas tocava o acordeon. A primeira música até que eu toquei, lembro demais. Lembro como hoje, porque na época foi o estouro do momento, que foi Benedita Aparecida de Amazã. Eu lembro demais que eu fazia só isso aqui, ó. Só tinha 2 dedos. Que a música justamente é assim. Então eu lembro demais, essa é a primeira música que eu toquei na minha vida, do poeta Amazã. E de lá pra cá, muitas coisas rolaram, né? Muitas águas rolaram. Foi quando em 2015 eu tive a vontade de começar justamente a minha carreira solo, cantando e tocando. Esse arco temporário aí de 7 aos 14 anos no contato com a sanfona foi um ensinamento? Como é que foi esse aprendizado? Autodidata ou auto-sanfoneiro? Eu comecei vendo meu pai, mas depois disso eu assistia DVDs de Sivuca, Dominguinhos, Oswaldinho. Na época não era nem DVD, né? A gente via fita cassete no começo de tudo. Mas depois eu comecei a ver DVDs deles. Eu digo que são os maiores que a gente já teve. Sivuca, Dominguinhos, Oswaldinho. E depois disso, Ari, eu tive aulas com um cara que hoje em dia ele é cabeleireiro, mas toca muito sanfona, que é o Elídio do acordeon. Ele me deu muitas aulas, sou muito grato por tudo que eu tive de aprendizado com ele. Se eu posso dizer a você, se eu toco algo hoje em dia, eu devo muito ao Elídio. Sou muito grato por todas as dicas, todas as aulas. Foram muitas tardes. Eu lembro como hoje, que ele tinha um salão ali na Arrojada Lisboa, e na Bela Vista, né? E eu passava a tarde lá. Ele cortava um cabelo e eu ficava lá, pegando a sanfona. E quando ele terminava de cortar, no intervalo ele vinha, me dava algumas aulas, passava algumas coisas. Chegava um cliente, ele ia atender, eu ficava lá treinando. Então faz parte demais da minha carreira, da minha vida. E depois, eu ainda tive algumas dicas do professor Edgley Miguel. Ele, na época da A Sanfonada, ainda tive acho que umas 3 aulas com o Edgley lá, de algumas dicas que ele me deu. Também sou grato. Eu digo que a gente tem que ser grato àquelas pessoas que passam por sua vida e ensinam algo. Você, como sanfoneiro, tem que saber que você nunca está pronto. É um instrumento muito complexo
tem um lado do teclado, tem um lado do baixo, tem um fole. Então o cérebro de um sanfoneiro tem que ser dividido em 3. E o do cantor e sanfoneiro dividido em 4. Por quê? A gente tem que se dedicar ao teclado, ao baixo, ao fole. E quem canta tem que se dedicar ao cantar também. E mais ainda, a dar atenção ao público. Porque se eu estiver ali no palco apenas tocando, eu não dar atenção ao público que está na frente, o show vai ser monótono. Então você tem que fazer as 5 coisas ao mesmo tempo. Então é algo muito complexo, mas que graças a Deus a gente vem cada vez mais aprendendo, cada vez mais se aperfeiçoando e com aquilo na cabeça, que nunca vai estar 100% pronto. Todo dia você tem alguma coisa para aprender. Você falou de tocar profissionalmente por volta dos 15 anos de idade. Foi nesse período que você decidiu, é isso que eu quero, vai ser essa a minha profissão? Eu posso dizer a você, Ari, que nessa idade eu apenas pensava em tocar o instrumento. Mas de virar cantor mesmo e começar a minha carreira solo foi justamente de 2015 para 2016. Foi nessa época em que eu fiz já o pré-lançamento da minha carreira solo no Parque do Povo. Eu tive a oportunidade de abrir o show para atrações gigantes, né? Na época foi até Aviões de Forró, que era o Xande e a Solange. No outro ano eu voltei, abri o show para Wesley Safadão, depois junto com o Gabriel Diniz. O Gabriel tem até uma história interessante, que foi o último show dele no Parque do Povo. A gente teve junto lá, eu lembro como hoje, que eu tinha outro show na mesma noite e fui subir as escadas do Parque do Povo para pegar meu carro e ir embora. E o Gabriel estava chegando para ser o show. E aí foi o último abraço que a gente deu. Então eu dei um abraço nele, desejei um bom show. A gente conversou um pouco e foi algo que marcou, sabe? Foi o último show dele no maior São João do mundo. Porque no outro São João ele faleceu pouco tempo antes de nosso São João. Mas em 2015 para 2016 foi quando justamente eu digo, é isso que eu quero para minha vida. Muitas coisas mudaram, sabe? Se você pegar um DVD, um CD do Fabiano Guimarães de 2016 e pegar o de 2025, você pode comparar que são 2 artistas totalmente diferentes um do outro. Tanto que quando eu conversei com a gravadora, eu disse, vamos tirar o material antigo do YouTube, porque eu acredito que é outro artista totalmente diferente. O cantar, o jeito de falar, a banda que acompanhava, então é totalmente diferente do que a gente tem hoje. E eu pensava que aquilo poderia atrapalhar, mas aí me disseram que faz parte da história. Você não começa pronto. Você começa devagarzinho e vai evoluindo, faz parte da história. Então se você vê um material de 2015, vê um material agora de 10 anos depois, é totalmente diferente, mas isso é sinal de que a gente está evoluindo, está aprendendo e eu espero que o material de 2035 seja melhor do que o 2025 também, se Deus quiser. Quanto pesa uma sanfona dessa? Rapaz, ela pesa perto de 15 quilos. Mas como eu comentei com você agora há pouco, depois de 2 horas de show, ela tá pesando quase 60, viu? Porque pesa, mas quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente faz com amor, eu digo que a gente esquece o peso que a sanfona tem. Eu só lembro quando termina o show, porque durante o show eu pulo, eu brinco, eu vou pro meio de povo, mas aí quando termina o show justamente cansa um pouco a coluna, mas fazer com amor vale a pena, é uma dor que vale a pena. Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, você falar que tem uma carreira acadêmica nesse paralelo do sanfoneiro. Como é que foi essa opção pela advocacia? Foi algo difícil, né? Porque eu lembro que eu abria mão de shows para no fim de semana estudar para as provas. Eu estava no comecinho da carreira, assim, na metade, né, do que a gente está hoje em dia. E eu sempre abria mão. Quando era semana de prova, eu dizia, esse fim de semana eu não vou tocar, não vou fechar shows, porque eu vou me dedicar aos estudos. Porque eu sempre penso assim, você pode ter sua profissão de músico, de cantor, mas eu acredito que você ter uma profissão acadêmica também é muito importante. A música, ela é hoje e não é amanhã. O que é que eu digo com isso? O artista, ele tem seu momento de começar, ele tem seu momento de estar aqui no meio, ele pode chegar ao topo, como muitos chegam, mas quando você chega ao topo, você tem que saber que um dia sua carreira vai se estabilizar. E você tem que fazer aquilo do seu pé de meia aqui embaixo. Então eu penso sempre assim, minha carreira vai até onde Deus quiser. Eu entreguei nas mãos dele para que ele faça a vontade dele. A gente vem, graças a Deus, subindo degraus que eu jamais imaginava que eu fosse subir. Eu vou subindo aos pouquinhos, sempre com o pé no chão, sabe? Sempre procurando lembrar do meu passado, lembrar de onde eu vim. Então eu tenho muito mais de que agradecer do que pedir. Eu sempre digo, Deus, eu te agradeço por onde eu estou chegando. Mas eu te peço que o Senhor coloque onde quer que o Senhor queira que eu chegue.
Então, se Deus quiser me abençoar, que eu chegue onde eu jamais imagine que eu vá chegar, eu quero chegar. Mas se Ele quiser que eu continue como é que eu tô, eu sou grato demais. Mas essa opção pelo direito aconteceu em que fase da vida e em qual circunstância? Eu sempre gostei de estudar. Sempre fui uma pessoa que gostava muito. Fui aluno do Colégio Alfredo Dantas aqui em Campina Grande, onde eu criei grandes amigos. Estudei muito, gosto muito de ler, de estudar, de procurar conhecer coisas novas. Não é à toa que eu toco um instrumento muito complexo, né? Então, para tocar isso aqui, tem que gostar de estudar. E eu fiz ainda metade do curso de Economia, lá na UFCG, na Universidade Federal. Mas quando estava na metade do curso, eu digo, não é isso que eu quero. Eu quero ir para o curso de Direito. Aproveitei algumas cadeiras de Sociologia, de algumas coisas que também se utiliza no Direito. E aí fui estudar na Unifacisa. Meu sonho era ser um magistrado, ser um juiz, mas é algo muito difícil para quem tem uma profissão como eu, que tenho a profissão de cantor e sanfoneiro, que se dedica também a isso aqui. Então me formei em Direito, sou grato demais às amizades que eu ganhei no Direito, de amigos que hoje em dia, professores, que são magistrados, que são promotores, advogados, viraram amigos meus. Então ganhei de presente muitas amizades nesse meio. E digo sempre, Ari, que se um dia eu quiser voltar a ter o foco na advocacia, quiser estudar para ser um magistrado, que nunca é tarde, quando você gosta, você pode chegar. Então, vou ter essa opção, porque o diploma está guardado, ninguém toma. Aquilo que a gente conquistou, ninguém vai tomar. Mas meu foco hoje em dia é realmente a sanfona, é cantar, é gravar os materiais, gravar minhas músicas, porque é aquilo que eu quero e aquilo que vem dando certo, a gente não pode abrir mão, né? Você falou há pouco de passagem digamos, no batismo no Parque do Povo. Como é que foi isso? Interiormente e exteriormente? Para mim foi muito importante. O Parque do Povo, eu sempre digo que ele é um cartão postal para qualquer artista do meio do forró. Todo mundo tem um sonho de tocar ali naquele palco principal, e eu tenho a oportunidade, sou muito grato a todos que me deram essa oportunidade, de todos os anos, desde que eu comecei minha carreira, de tocar ali no Parque do Povo. Esse ano, mais uma vez, a gente está de volta, e todos os anos eu tenho a honra de estar com artistas de nome nacional, como é o exemplo, né? Ano passado a gente tocou junto com o Henrique e Juliano, que é uma dupla que a gente sabe que conhecida nacionalmente, fechou os portões do Parque do Povo às 19 horas, bem cedinho, já estava fechado. E esse ano, por incrível que pareça, estaremos juntos mais uma vez. Vai ser Fabiano Guimarães e Henrique e Juliano, lá no Parque do Povo, e numa quinta-feira, né? Então eu acredito que vai ser um dia em que os portões fecham mais cedo, porque é dia de semana, o povo vai chegar cedo mesmo, é o feriado também, né? Então, essa oportunidade que eu tenho em Campina Grande é sempre especial para mim. Apesar de que, Ari, a gente, graças a Deus, vem ultrapassando barreiras. Então, não só na Paraíba a gente vem tocando. No São João da gente agora a gente vai ter show no Pernambuco, como exemplo de Santa Cruz de Capibaribe, no São João da Moda. É um dos São Joões também grandes que o Pernambuco faz, junto com Caruaru também, fica pertinho. Se você ver, na programação do São João da Moda, a gente vai dividir o palco com o João Gomes, vai dividir o palco com a Priscila Senna, que é um grande nome do brega do Pernambuco, e com o Geraldinho Lins, que é um amigo, um irmão também, um grande forrozeiro. Mas, além disso, a gente vai estar no Sergipe, que é um estado que vem abraçando muito o meu trabalho. Eu sou muito grato por todo o carinho que o povo sergipano está tendo com a gente. É o terceiro ano consecutivo que a gente faz shows no Sergipe, e esse ano a gente vai voltar, não só Aracaju, a gente já tocou em Porto da Folha, já toquei em Laranjeiras, em Pacatuba, então esse ano a gente vai estar em Nossa Senhora do Socorro, vou estar em Aracaju mais uma vez. Aracaju faz um dos maiores São João do Sergipe também, se chama Arraiá do Povo. É um palco que é montado gigante, um dos palcos mais bonitos que eu já toquei, na orla de Aracaju, na orla de Atalaia. Eu lembro que há 2 anos atrás, quando eu fui tocar lá, eu fiquei impressionado com o palco, porque era formato de uma sanfona. Então era um palco gigante, tamanho daquele que a gente tem aqui no Parque do Povo, e era uma sanfona aberta. O meio do palco era o fole da sanfona, e tinha o baixo, tinha o teclado, foi um dos palcos mais bonitos que eu já toquei. E esse ano a gente está de volta no dia 22 de junho. A gente vai estar num dia especial, junto com o Thierry, com o Núzio Medeiros, que é um artista novo, que surgiu agora e está fazendo um grande sucesso. Então, eu fico feliz quando toco em Campina Grande, como falei a você, e eu fico feliz também quando toco fora, porque você ser de casa, de Campina Grande, tocar na sua terra, mas quando você chega fora, que você diz que é da terra do maior São João do mundo, o povo vê você com um olho muito especial.
Porque Campina Grande, a gente é daqui, às vezes a gente vê aquele Parque do Povo, vê aquele palco, a gente às vezes não valoriza tanto, que a gente é acostumado já. Mas quando a gente chega lá fora, que a gente diz que é daqui, o pessoal fala, mas rapaz, tu é da terra que faz o maior São João do mundo, é muito massa, é muito legal. Então, eu me sinto orgulhoso, sabe, dizer que sou daqui, que nasci daqui, dizer que Campina Grande faz parte da minha vida. Deixa eu só voltar ao ponto. Como é que foi o batismo no Parque do Povo? Muito frio na barriga. E qual a primeira música tocada no Parque do Povo? Eita, aí tu me pegasse ali, porque 10 anos atrás, minha memória não tá mais a mesma não. Mas eu sei que uma música fez parte da minha vida e vai fazer sempre, que é Espumas ao Vento, né? Porque a partir dela, eu sempre toco nos shows, é a música que eu tive a honra de levar o nome de Campina Grande pro programa do Raul Gil, né? Quando eu estive lá me apresentando. E aí pediram para cantar uma música e eu cantei Espumas ao Vento, que fez sucesso não só com Flávio José, né? Mas seu Raul até lembrou que foi sucesso na voz do Raimundo Fagner também. Então, poesia do grande poeta Acioli Neto, não está mais com a gente, mas é uma música que faz parte da minha vida também. Antes do show a gente tem que fazer aquele ritual de preparamento vocal. Então eu faço preparação vocal e algo muito importante também, que eu digo sempre, é que quando eu estou no show, eu não começo o show sem fazer uma oração e entregar aquele show a Deus. Então, em respeito a toda a religião que está assistindo a gente, mas eu sempre faço uma oração, entrego o show a Deus, para que ele possa fazer a vontade dele naquele show ali, que eu possa transmitir para o povo aquilo que eu mais gosto. Porque o povo está ali para ver alegria. E você sabe que o artista, ele nem sempre está alegre no show, mas ele tem que levar alegria independente de que você esteja passando. A gente passou por um momento difícil na pandemia, que foi um momento de muitas perdas, sabe, Ari? E eu sempre comento que na pandemia o artista teve que levar alegria para o povo que estava em casa, independente daquilo que ele estava passando. Então a gente fez lives, fiz mais de 15 lives na pandemia, e eu sempre falo isso. Não só nas lives a gente fez isso, mas no show a gente entrega a Deus para que a gente possa fazer o melhor e dar o nosso melhor, aquilo que a gente mais gosta de fazer. Então o ritual que eu faço é esse, eu faço preparação vocal e faço uma oração. Como é que você realiza a seleção do seu repertório para os shows? A gente tem um produtor musical, que é o Jefferson Gouveia, o meu tecladista. Ele sempre está de olho no repertório, daquilo que está rolando. Porque meu show, a gente toca um pouco de tudo. A gente não toca só aquele forró tradicional. O meu show ele tem uma grande parte do forró estilizado, porque o povo está consumindo muito hoje em dia. Então a gente tem que estar sempre atualizando. Nosso repertório se atualiza de 15 em 15 dias. Então, de 15 em 15 dias tem música nova entrando, tem música e novidade chegando. Então, se for para um show meu, por exemplo, for para um show meu na semana passada e for um show na próxima semana, já vai ver que tá diferente. Então, o começo do show já é outro, já tem música nova. Claro que a gente repete muitos momentos, porque músicas de forró tradicional, elas não têm prazo de validade. Se eu tocar Espumas ao Vento, que surgiu há mais de 20 anos atrás, eu toco agora, todo mundo vai cantar. Mas se eu cantar uma música do forró estilizado, que foi lançada no São João do ano passado, esse ano ela não é consumida mais da mesma forma. Por exemplo, ano passado a gente teve aquela música Casca de Bala, que foi o sucesso do São João. Esse ano já não faz parte do repertório da gente. Entendeu? Então são músicas que têm prazo de validade. São músicas que estouram, que fazem história, mas que as bandas vão atualizando o repertório. Não que seja uma música ruim, é música boa. Mas a gente não consegue colocar tudo no meio do repertório, senão o show vai ficar com 10 horas de duração. Então a gente vai sempre mudando, vai colocando as novidades para que a gente possa agradar o público velho, o público novo e todo mundo. O Fabiano ouvinte gosta de quais compositores regionais, as predileções pessoais, para estar no carro? Eu, Fabiano ouvinte, por incrível que pareça, eu escuto muito forró, mas se você for para um show comigo, que está convidado qualquer dia a viajar comigo, eu escuto músicas que não são forró. No meu carro você vai escutar Roberta Miranda, você vai escutar Zé Ramalho, não cantando forró, mas cantando MPB. Então o meu gosto pessoal mesmo, quando eu vou viajar, são músicas que não são forró. É algo bem interessante, que lembrando agora, né, o nosso Gabriel Diniz, o Gabriel gostava muito de ouvir Elvis Presley. Então você vê Gabriel cantando forró e ver o gosto musical pessoal é totalmente diferente. Mas realmente eu sou assim, eu gosto de escutar a Roberta Miranda, como eu falei, gosto de escutar muito músicas que não são brasileiras, ao exemplo de Andrea Bocelli, é um artista que eu sou muito fã, é um cara que eu admiro muito, sabe? Eu tenho
você perguntar, Fabiano, você tem um sonho de ir para o show de qual artista? Eu tenho um de ir para o show do Andrea Bocelli. Então, é totalmente diferente do que a gente canta, né? Aqui entre nós, sanfoneiro obrigatoriamente tem que saber dançar forró? Não, que eu não sei. Então tá explicado que eu não sei. É porque a gente toca pro povo dançar, né? Então a gente perde o tempo de estar dançando. Nos últimos tempos, você sente que melhorou o reconhecimento, a chamada valorização do artista da terra? Ah, com certeza. Eu sou muito grato à valorização que a gente tem aqui em Campina Grande. Tocamos o Réveillon de Campina Grande pelo 2º ano consecutivo. Faço parte de todos os São Joãos aqui da nossa cidade, então eu não tenho de que reclamar não, só de agradecer. Todos os governantes, prefeitos que passaram por aqui nos contrataram, reconheceram aquilo que a gente vem fazendo. Porque eu sempre digo, Ari, que claro que no São João surgem novas bandas, mas nós somos artistas de representar nossa terra durante o ano inteiro. A gente passa o ano levando nosso forró, representando nossa terra. Então eu acredito que a gente merece, não só eu, mas muitos artistas merecem ser reconhecidos durante a nossa época de São João, que é a principal época do ano pra gente, né? Essa, chamemos de febre musical da música sertaneja, em alguma medida o incomoda? Não. Eu acredito que o forrozeiro deveria aprender muito com o sertanejo, porque o sertanejo tem muita união, sabe? E é algo que eu falo sempre, que às vezes falta união no meio do forró. E agora tá se unindo mais, a gente tá se unindo mais, a gente, que eu digo assim, o próprio forrozeiro, ele tá se unindo mais na questão de... Faltam palavras até para falar o que eu quero dizer, mas se você olhar para antigamente e ver agora, antigamente você não via Xande Avião e o Wesley Safadão tocando juntos. Era como que fosse uma rivalidade do Aviões de Forró, da Garota Safada. Mas hoje em dia a gente vê que tá totalmente diferente, estão se unindo mais. A gente vê na pandemia teve live do Safadão com o Xande Avião, porque o sertanejo sempre foi unido assim. O sertanejo, você vê o Henrique Juliano foi lançado pela Marília Mendonça, entendeu? Então você vê o Matheus e Cauã, você vê o Jorge Mateus, você vê o Bruno e Marrone. Eles são unidos quando o quesito é união, eles são realmente entrelaçados ali e a gente vê que eles crescem juntos. Então o forró precisa disso, tá se unindo mais e precisa disso. Por quê? Porque crescendo junto, não é o artista que está crescendo, é o gênero forró que vai crescer também. Então eu acredito que a união é muito importante. Como é que você imagina que poderia ser feito para a música regional, forró principalmente, ela ter, vamos chamar de sobrevida quando acaba o período junino? É algo muito interessante que você falou, porque se você vê Campina Grande, ela é a terra do maior São João do mundo. Mas quando passa o período de São João, se você procurar um trio de forró para tocar no fim de semana, é difícil você achar uma casa que tenha um trio de forró tocando. Então o que precisa é que o povo consuma. Então o povo consumindo, os restaurantes vão contratar, os bares vão contratar os trios de forró. Por que eu digo trio de forró? Porque o trio de forró é o maior representante que a gente tem do nosso forró, né? Se a gente for num bar que tenha tocando o trio de forró, a gente vai querer dançar, a gente vai lembrar do nosso São João, não só durante o período junino. Então, o que eu digo é que falta o consumidor aceitar aquilo mais durante o ano. E como conviver com os fãs, com as paixões que inevitavelmente os artistas provocam no seu público? É muito bom, eu fico muito feliz com o carinho que a gente recebe do fã, com aquele carinho que a gente recebe quando termina o show. Eu faço questão de receber no meu camarim, independente de quantas pessoas estiverem ali, pra gente bater foto, pra gente conversar, pra gente se abraçar. Então, independente de classe social, independente de qualquer coisa, eu digo que o carinho que a gente recebe do fã é muito importante. Então eu abraço todo mundo que vai no camarim, eu dou beijo em todo mundo mesmo, porque eu acredito que sem o fã, sem o carinho do povo, o artista não é ninguém. Que é algo que não é, infelizmente, comum no meio artístico, né? É como se fossem mundos estanques, né? É porque é o seguinte, Ari, eu sempre digo, isso aqui não é nem defendendo o lado artístico, porque eu já conheci vários artistas que, claro, trataram de uma forma que a gente nunca esquece, de boa mesmo. Artistas que foram mais frios, artistas que não trataram bem, mas
eu sempre penso do lado positivo das coisas. O artista, ele é um ser humano. Então, se a gente chega no camarim de um artista e ele não tá de bom humor, ele pode estar tendo algum problema pessoal, algum problema familiar, que às vezes você tem que entender também. É porque muitas vezes o fã, ele vê o artista como algo perfeito, que tem que receber de uma maneira que ele tá esperando que receba, mas às vezes você tá com problema. Eu fui tocar um show, eu lembro demais, em Esperança, comecinho do ano, e no dia que eu fui tocar esse show, eu tinha encontrado um tio meu sofrendo um AVC, na cama, estava em estado grave, praticamente com morte cerebral já. Mas fui pro show com um sorriso no rosto, por dentro eu estava arrasado, mas por fora eu estava com um sorriso no rosto, eu brinquei com o pessoal, fui pro meio do povo cantar, porque ali não é o Fabiano Guimarães pessoa, e sim um personagem, é o artista que o povo quer ver a alegria, mas eu digo sempre isso, não é defendendo a classe artística que eu faço parte, mas se você entrar no camarim de algum artista, encontrar algum artista que ele não esteja no melhor dia, releve, porque também é um ser humano que passa por problemas que todo mundo passa. Fabiano, na reta final dessa nossa temporada do Pelo Avesso, tem 3 perguntas que são básicas. Sim, deixa eu tomar uma aguinha enquanto você faz. São aplicadas a todos os nossos convidados. Eu até anotei aqui para fazê-las literalmente. Primeira delas, se você pudesse, qual memória do maior São João do mundo de Campina você gostaria, qual imagem, qual evento você gostaria de imortalizar, de eternizar? Eita, que imagem do maior São João do mundo gostaria de imortalizar. Eu acredito que uma que fez parte da minha vida no ano passado, que nunca vai sair da minha mente, foi quando eu puxei o refrão da minha música Respeite o Interior, que a multidão que estava lá cantou. Então, aquilo para mim foi muito especial, porque você cantar músicas dos outros, que já está estourado na mente do povo, é muito fácil. Mas aí quando eu comecei a puxar o refrão da minha música, a multidão começou a cantar juntos. Então eu realmente chorei naquela hora. Foi um momento muito especial para mim. Tá no Instagram lá, eu postei. Eu emocionado, faltou palavras, porque você vê um Parque do Povo com mais de 50 mil pessoas cantando sua música, é muito emocionante. Com certeza. Segunda pergunta. Na hora da fome, para escolher uma única opção, São João tem gosto de quê? Eita, tem gosto de quero mais. Porque quanto mais São João, melhor. Mas eu digo uma opção de comida. De comida, picanha, que é a comida que eu mais gosto. Do São João? Pra mim é a comida que eu mais gosto. Mas você quer uma comida que eu lembre do São João? Isso. Ah, então é o milho, a pamonha, a canjica. Aí não tem parede, não. O milhinho assado, o milhinho cozido é bom demais. Eu pensei que você tava querendo que eu comparasse o São João com alguma coisa que eu gosto muito. Aí eu comparar com picanha, porque eu sou um verdadeiro apaixonado. E se você pudesse escolher apenas um, qual seria o forró da sua vida? O forró da minha... A música? Sim. Ah, então a gente pode escolher isso aqui, ó. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Ótimo. Quero agradecer, agora chegando ao final, quero agradecer a Fabiano Guimarães ter se disponibilizado para gravar essa conversa conosco aqui no Paraíba Online. Fabiano é aquilo que a gente, lá no bairro da Liberdade, onde eu sou natural, chama de alma boa. Alma boa. Obrigado. E muito obrigado pela participação. Obrigado, Ari. Obrigado. Deus abençoe vocês. Um abraço grande. A gente se encontra agora no São João, nos palcos da vida.